Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. Hoje nós vamos apresentar um material que particularmente eu gosto muito, já usei bastante esse material. Eu comprei primeiro do Novo Testamento e há pouco tempo eu estive adquirindo o do Antigo Testamento. É um material publicado pela editora CPAD, Teologia Antigo Testamento e Teologia Novo Testamento. Esses materiais são vendidos separados, tá? Então vocês conseguem comprar, por exemplo, primeiro do Antigo Testamento e separadamente vocês compram também o do Novo Testamento. Não é o livro sobre a teologia do Antigo e Novo Testamento mais exaustivo do mercado, tá? Tem materiais que são mais exaustivos, mas esses dois materiais aqui te entregam um conteúdo bíblico muito bom, tá? Te entregam uma mensagem bíblica bem interessante. O que esses materiais vão nos trazer? A teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento. É importante a gente conhecer a teologia dos livros da Bíblia para a gente trabalhar também a parte da teologia sistemática através da teologia bíblica. Então, o que seria a teologia bíblica? É aquela matéria ou aquela análise teológica do conteúdo dos livros bíblicos. Então, ali se faz uma exegese, uma análise de todo o conteúdo teológico presente nos livros da Bíblia. E esse material vai trazer isso. Tá? Eu sei que tem alguns materiais que são mais grossos, mais volumosos, mas se você quer ter uma teologia bíblica na sua biblioteca pessoal, que aborda os temas teológicos de cada livro, com uma exegese boa, fundamentada, conservadora, ortodoxa, eu recomendo esse material aqui, que é editado pela CPAD, feito aí pelo Roy Zuck. Como eu disse, vocês conseguem comprar separados, tá? Não é que vende o conjunto, mas eu vou estar analisando os dois, mostrando os dois, para que a gente tenha um vídeo apenas desses materiais. Então vamos conhecer a teologia Antigo Testamento e Novo Testamento publicado pela CPAD. A teologia do Antigo Testamento, olha só, capa dura, não é um material tão grosso, material aí de cerca de 500 páginas mais ou menos. Então, os dois livros aí dão em torno de 1000 páginas. Olha só, um acabamento muito bem feito. Aqui a gente tem os teólogos que fizeram, né, a análise teológica bíblica desse material. Então, a gente vai aqui conhecer a teologia bíblica. Inicialmente, a gente tem uma folha de rosto. Então, aqui tem informações da tradução, que é o material traduzido do inglês, né? A sexta impressão, 2016. Ficha catalográfica, material traduzido aí pela CPAD. A primeira vez foi em 2009. Então, aqui a gente tem uma dedicatória do editor desse material em inglês. Temos aqui algumas informações dos editores. Um prólogo, que é uma explicação sobre o objetivo desse material. E eu fiz algumas marcações aqui para a gente estar entendendo o objetivo desse material. A razão é nada mais, nada menos que dupla. Porque me fez pensar e porque investiga a fundo um dos meus campos preferidos de estudo, a teologia bíblica. Esse tipo de teologia baseia-se diretamente na exegese bíblica e leva, ou deveria levar, a teologia sistemática. Então, como eu disse no início, é uma análise bíblica sobre a teologia presente aí nos livros da Bíblia. Então, isso seria uma teologia bíblica. Então, aqui a gente tem um prefácio. E depois a gente tem um sumário. Como esse material é dividido? Ele vai ser dividido em 11 partes. Teologia do Pentateuco, teologia de Josué, Juízes e Ruth, teologia de Samuel e Reis, teologia de Crônicas, teologia de Esdras, Neemias e Ester, teologia de Salmos, a teologia dos livros Sapiensais e Cantares de Salomão,
a teologia de Isaías, teologia de Jeremias e Lamentações, teologia de Ezequiel e Daniel e teologia dos profetas menores. Então ele vai abordar dessa forma esse material. A gente tem aqui uma introdução. Então, para que seria essa introdução? Para te mostrar a diferença de teologia sistemática e teologia bíblica. Muita gente tem dúvidas com relação a isso. Então, a teologia bíblica vai abordar a verdade contida na Bíblia. A teologia sistemática vai abordar matérias que estão presentes no texto bíblico, mas de uma forma mais abrangente. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, aqui ele traz as aplicações, o desenvolvimento nos últimos séculos. Ele traz aqui uma introdução à teologia bíblica. E aí nós entramos propriamente dito no conteúdo dessa teologia bíblica do Antigo Testamento. Então a gente tem uma teologia do Pentateuco. A letra é um tamanho confortável. Vocês percebem? Então, como ele vai abordar? A gente viu no começo lá, ele dividiu a teologia das partes dos livros, né? Ele vem com uma introdução, ele traz um pano de fundo histórico. Então ele vai trabalhando alguns temas, né? A literatura e os pressupostos em uma teologia do Pentateuco. Ele vai abordar trazendo várias informações sobre a revelação, sobre o método teológico. Ele vai se aprofundar nos temas teológicos que o livro aborda. Tá? Então é dessa forma que ele traz. E aí depois ele entra exclusivamente em cada livro. Ele dá primeiro uma introdução teológica ao Pentateuco de forma geral. E aí ele vai entrar livro por livro. Aqui ele está em Gênesis, então ele vai trabalhar alguns assuntos concernentes à escatologia, sobre a vida de Jesus. Então ele vai abordar nos livros bíblicos a teologia propriamente dita. Pecado e a interrupção do propósito. Então é dessa forma que ele vai analisar, citando fazendo uma exegese também de textos do Novo Testamento, né? O propósito do concerto e a soterologia, então ele vai abordar as questões soterológicas presentes também no livro de Gênesis. E assim ele faz por todos os livros. Noé, um segundo Adão, então conceito abrâmico. Olha só. É um material que eu recomendo muito para você que quer ter uma teologia bíblica para analisar todo o conteúdo bíblico de uma forma teológica. E aí a gente já entra aqui na teologia de Êxodo e ele vai trabalhar da mesma forma. Tá? Citando os temas teológicos principais. Então alguns livros, por exemplo, não vai tratar, por exemplo, de escatologia, não vai falar nada a respeito dessa parte. Né? Mas, por exemplo, concerto, aliança, tudo isso o livro de Êxodo trabalha, concerto e os 10 mandamentos. Então é assim que ele vai trabalhar o livro de Êxodo. Assim também ele vai entrar aqui no livro de Levítico. Olha só, comunhão com o santo. Ele sempre trabalha colocando um título que o livro leva, um título teológico, e aí ele vai trabalhar todos os temas dessa forma. Capítulo 2, uma teologia de Josué, Juízes e Ruth. Então sempre eles colocam aqui o autor responsável, né? Aí ele dá uma introdução inicial daquilo que eles vão abordar teologicamente falando nos livros. Embaixo vocês encontram sempre algumas notas concernentes à teologia propriamente dita, que ele trouxe. Então, vocês vão encontrar isso por todo esse material. Olha só, temas compartilhados em Josué, Juízes e Ruth. E aqui nós vamos entrar na teologia propriamente dita dos livros. Né? Ele trabalhou Josué e agora ele vai trabalhar Juízes e Ruth, abordando dessa forma todos os pontos teológicos. Olha só, a graça ilimitada de Deus. Então, tudo aquilo que é concernente à teologia, ó, a soberania irresistível de Deus, a graça ilimitada de Deus, alguns temas interessantes que são abordados aí no livro. E aí entramos no capítulo 3, uma teologia de Samuel e Reis. Ele vai fazer da mesma forma,
A perspectiva teológica de Samuel e Reis, olha só, ele diz aqui, né? Devemos ler a teologia de Samuel e Reis em 2 níveis. Os 2 livros são compilações de material histórico reunido a partir de um certo ponto de vista editorial, muito semelhante a Lucas, que teve a intenção de apresentar uma narrativa do ministério e mensagem de Cristo e da igreja primitiva, assim o historiador ou historiadores desconhecidos, sob inspiração divina, nos oferece essas 2 composições maravilhosas que mostram o reinado de Deus entre os homens, mais especificamente entre os homens e mulheres de Israel. Então, interessante a forma como ele aborda o concerto davídico, né? Ele vai abordar também, que é um tema teológico, o sacerdócio em Samuel e Reis. Então ele aborda muitos temas, o papel dos últimos sacerdotes em 1º e 2 Samuel. E aí ele entra aqui na teologia, a teologia de um lugar de adoração em Samuel e Reis, os lugares altos em Samuel, a arca em Samuel. Então ele já está entrando propriamente dita na introdução dessa parte, que é a teologia dos livros históricos. O 4, né, é uma teologia de crônicas. Por que crônicas está separado de Samuel e Reis? O propósito. Vocês vão entender aqui nesse material que tem um propósito. A natureza do livro é tratar a questão teológica também numa visão diferente, já que a visão de Samuel e Reis, né, é uma visão mais histórica, evidentemente abordando a teologia. Já nesse ponto é uma visão mais com relação ao povo do reino e também a questão da aliança e do reinado de Davi. Então ele vai abordar muito aqui nessa parte da teologia de crônicas, a fonte do concerto, e aí ele vai analisar de uma forma teológica todo o livro, a função do concerto, que é aquela aliança e o compromisso de Deus com a descendência de Davi. E aí mais para frente também ele vai analisar, olha só isso aqui, ó, pessoa e ações de Deus com relação também, deixa eu voltar um pouquinho aqui, com relação a Jesus Cristo como descendente direto de Davi. Então ele vai abordar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Aqui o curso do reino na escatologia. E aí nós já entramos no capítulo 5, a teologia de Esdras, Neemias e Esther. Ele vai trabalhar da mesma forma, citando o plano de Deus com relação ao retorno do povo do cativeiro. Teologia dos Salmos, é o capítulo 6. Então ele vai abordar toda a natureza teológica dos Salmos, demonstrada nos cânticos, né? Nos hinos. Então ele vai abordar tudo isso aqui nessa parte. Capítulo 7 aborda aqui uma teologia dos livros sapienciais e cantares de Salomão. Trabalha da mesma forma, tá? Citando um pouquinho aqui do lugar da sabedoria, teologicamente falando, né? Aí depois ele aborda livro por livro, tá? Não dá para mostrar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas ele aborda a temática de livro por livro. Inclusive aqui, ó, ele vai abordar uma parte da teologia sistemática. Inclusive essa parte de Jó é interessante porque ela vai trabalhar os atributos de Deus demonstrados no livro. Por exemplo, onisciência, onipotência, ira, justiça, tudo que é abordado no livro. E depois ele vai trabalhar também a parte da antropologia no livro de Jó, com algumas afirmações. Capítulo 8, uma teologia de Isaías. Ele abordou de forma separada. Olha só, Isaías é talvez mais bem conhecido pela visão incomparável que ele teve do nosso Deus soberano e todo-poderoso. A apresentação de Deus feita pelo profeta não é a descrição abstrata do teólogo filósofo. É com mais precisão um retrato altamente pessoal, influenciado pelo encontro que ele teve face a face com Deus no começo do seu ministério. Então, é um livro que necessitou aí de um capítulo exclusivo para ele, porque ele tem um conteúdo teológico muito grande e ele é abordado de uma forma bem exaustiva aqui nesse material.
Um capítulo à parte também é a teologia de Jeremias, Lamentações e Lamentações de Jeremias. Também é um assunto pertinente com relação ao compromisso de Deus em cumprir a sua aliança. Então ele vai abordar vários assuntos nesse material com relação à teologia bíblica. Não é teologia sistemática, é teologia bíblica. Então ele vai trazer vários assuntos concernentes a essa parte teológica dos livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Inclusive aqui, ó, a esperança de restauração. Capítulo 10, a teologia de Ezequiel e Daniel. Então os profetas maiores eles foram divididos de alguma forma, né? E ele também aborda a essência de Deus. Então vocês percebem que os temas da teologia sistemática estão introduzidos na teologia bíblica. Então ela faz uma exegese do texto, aliando também a teologia sistemática, porque ambas caminham juntas, né? E a última parte, uma teologia dos profetas menores. Então ele vai entrar com uma introdução. Em seguida, ele vai abordar livro por livro, trazendo todo o aparato teológico com relação a esses livros bíblicos. Então, olha só, por exemplo, Naum. Então, ele traz aqui uma introdução, né? Deus e as Nações, que é um tema muito importante com relação aos profetas menores. Todo o âmbito da sua profecia, ele vai abordar também em cada livro profético. Bom, e aqui a gente chega no final do primeiro livro, Teologia Antigo Testamento. Bom, agora a gente vai estar mostrando a teologia do Novo Testamento. É a mesma coisa a questão da capa, só que do Antigo Testamento a capa é verde. Aqui a gente tem os autores, algumas informações, capa dura também, cerca de 500 páginas. Temos a folha de rosto. Segunda folha de rosto, ficha catalográfica. Então a CPAD trouxe esse material primeiro, tá? Em 2008, e já estamos na 9ª tiragem. Então a gente tem aqui informações dos editores, o prefácio, assim como lá na teologia do Antigo Testamento. E aqui a gente tem um sumário, tá? Como esse sumário funciona? Da mesma forma que a gente viu na teologia do Antigo Testamento. Aqui ele divide dessa forma 10 capítulos, né? Teologia de Mateus, teologia de Marcos, teologia de Lucas e Atos, como Lucas escreveu os 2 livros, né? Então eles colocaram juntos. Teologia dos escritos joaninos, ou seja, tanto o Evangelho de João como também as epístolas, né? E o livro de Apocalipse. Então a gente tem aqui a teologia das epístolas missionárias de Paulo, a teologia das epístolas escritas na prisão de Paulo e a teologia das epístolas pastorais de Paulo. Dividiu as cartas de Paulo em 3 partes. Depois a gente tem uma teologia de Hebreus, Tiago e Pedro e Judas. Então ele dividiu dessa forma. A gente tem aqui uma introdução ao material. Nos dando aqui uma relação da teologia bíblica com a exegese e a sistemática, que tudo anda junto, né? E aí nós entramos na teologia de Mateus, que é o primeiro capítulo. Então ele vai trabalhar temas, assim como ele fez na teologia do Antigo Testamento. Ele vai abordar sobre Deus. Olha só, a quantidade de páginas, né? Cristo, aí ele vai dividir filho de Davi, abordando os temas teológicos mesmo. Filho de Deus, filho do homem, Senhor, outras designações e papéis. São temas teológicos presentes aí no livro de Mateus. Então a gente tem aqui o Espírito Santo, o Espírito como agente concessor na vida, de vida no nascimento de Jesus. O reino dos céus, que é um tema muito falado, né, muito estudado no livro de Mateus. Então ele vai abordar tudo aquilo que se refere à teologia presente aí no livro de Mateus, inclusive a parte de missões,
Então é dessa forma que ele vai abordando. Vai abordar também a parte da escatologia, a parte da eclesiologia, aqui, ó. Comunidade de discípulos, a igreja, a parte de eclesiologia. Escatologia. E aí nós entramos no capítulo 2, a teologia de Marcos, que vai funcionar da mesma forma. Tá? Ele dá primeiro uma introdução. Em seguida, ele vai trabalhar Deus Pai e o Espírito Santo, o Deus Filho, dentro da ótica de Marcos. Cada evangelho tem uma visão diferente. Segredo messiânico. Então, olha só, até coloquei aqui como uma parte importante, né? Abordando a questão de Jesus ser o mediador. Já fiz muitos estudos nesse material, tá? E particularmente me ajudou muito a ter uma compreensão bíblica, teologicamente falando, dos livros do Novo Testamento. Então aqui a gente entra agora na teologia de Lucas e Marcos. Perdão, posso dar uma falhada aqui agora. Ele vai abordar os dois livros propriamente ditos de uma forma teológica. Por quê? Porque é o mesmo autor. Então não necessariamente ele dividiu aí os dois livros, né? Ele deixou aqui no mesmo capítulo, trazendo, olha só, cumprimento do Antigo Testamento, temas que revelam a obra exterior do plano, a obra exterior do plano. Então ele vai trazer toda a ótica teológica que Lucas aborda. Olha, é uma leitura muito agradável, não é uma linguagem assim que eu achei muito difícil, embora você precise ter muita atenção para ler esse material. Então aqui a cristologia no livro de Lucas, os títulos de Jesus, né? Salvador, Filho de Deus, Filho do Rei, aliás, Filho de Deus e Rei, Profeta, Filho do Homem. Vai abordar todos esses temas, né? Senhor e Salvador. Enfim, ele vai chegar na parte onde ele aborda a obra de Jesus. Então ele vai trazer, teologicamente falando, uma ótica com relação à obra de Cristo, inclusive a soteriologia no livro de Lucas. Evidentemente que é um material com uma perspectiva arminiana, tá? Embora, evidentemente, que eles trabalham a teologia bíblica seguindo uma exegese bem interessante. Mas ele é um material, uma perspectiva arminiana, até porque a CPAD é uma editora pentecostal. Um assunto muito abordado também no livro de Atos é a parte da eclesiologia, da igreja, que foi o início da igreja, né? O livro de Atos aborda muito a respeito disso. Então vai abordar a questão das missões também, escatologia, que é importante, principalmente depois da descida do Espírito Santo. Então ele vai seguindo todo o plano teológico. E aí entramos no capítulo 4, a teologia dos escritos joaninos. E ele vai seguir da mesma forma. Vai abordar principalmente a ênfase de João com relação à divindade de Cristo. Ele vai explicar muito bem, olha só, a contribuição da estrutura do Evangelho de João para a sua ênfase teológica. Então ele vai demonstrar também, através de fatos históricos, com uma teologia comprometida em comprovar aí a divindade de Cristo. E aí ele vai também dar ênfase à linguagem, à estrutura das epístolas de João e também do livro de Apocalipse, trazendo a cristologia, a divindade de Jesus. Jesus como Filho de Deus e também a humanidade de Jesus, evidentemente. Então, uma parte bem exaustiva desse material, né? Que o livro de João tem uma importância muito grande e o autor ele aborda toda a teologia que nós encontramos aí nos escritos joaninos. Carne e espírito, fé e descrença. Então, traz aqui alguns paradoxos, amor e ódio. Principalmente o tema amor, né? Que é muito encontrado nos escritos de João. Então ele vai trabalhar muito isso também. A questão da salvação, a soteriologia no Evangelho de João e nos escritos joaninos. O desenvolvimento da fé dos discípulos no Evangelho de João. Vai trabalhar isso também. Então vocês entendem o que é uma teologia bíblica?
Então, se você quer ter uma teologia bíblica na sua biblioteca pessoal, não é a mais exaustiva, mas é uma teologia que te entrega tudo aquilo que você precisa saber com relação aos temas teológicos presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento. Capítulo 5, Teologia nas Epístolas Missionárias de Paulo. Então aqui vocês vão encontrar Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Vocês vão encontrar aqui Gálatas. Estou tentando lembrar aqui de cabeça aqui as cartas missionárias de Paulo. Citei algumas, né? Então ele dividiu porque para ficar mais fácil o entendimento, né? Para não ficar tão longo o capítulo. Então o autor dividiu dessa forma, trazendo ênfases teológicas. E essa parte é muito interessante porque boa parte da sistematização da teologia a gente encontra nos escritos paulinos, né? Então aqui vai falar de antropologia, pneumatologia, presente nas cartas missionárias de Paulo, né? Nas epístolas, soterologia, principalmente em Efésios, né? Romanos, aliás, principalmente em Romanos, onde ele vai abordar de uma forma assim muito clara ressurreição, que a gente encontra lá em 1 Coríntios, justificação, então 1 Tessalonicenses fala muito a respeito disso também, santificação, fé e obediência, glorificação, garantia e paciência, dons espirituais, lá em 1 Coríntios, escatologia, principalmente em 1 Tessalonicenses. Ele vai abordar fazendo uma exegese dos textos, sempre seguindo o texto, tá? Isso é importante ressaltar. Então aqui a gente encontra a teologia das epístolas paulinas escritas na prisão. Então aqui vocês vão encontrar Filipenses, vai abordar muita coisa presente nessas cartas. Colossenses também ele vai abordar. Olha só, heresia colossense, né? Então ele vai aqui abordar Filemon. Eu acho que Filipenses, não sei se está incluso aqui, né? Efésios também, eu acho. Não sei se eles colocaram aqui. Mas Colossenses ele faz uma abordagem bem... Filipenses também, é isso mesmo. Achei que eu estava viajando aqui, mas Filipenses também, porque ele colocou primeiro Colossenses e depois Filipenses, abordando todos os temas teológicos presentes nas cartas da prisão. E no final das cartas paulinas, ele vai abordar a teologia das epístolas pastorais de Paulo. Aí a gente vai ter 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então ele vai trabalhar um pouco a respeito das heresias, desvio da verdade, doutrinas da divisão, Deus o co-salvador com Cristo, Deus soberano e co-salvador com Cristo, os ministérios, ele vai abordar aqui também, então vai entrar um pouco na parte da eclesiologia. Então é muita coisa boa que esse material tem. Então em seguida a gente tem o capítulo 8, a teologia de Hebreus, que é um livro muito profundo, principalmente ele vai fazer aqui uma exegese interessante do Antigo Testamento com o Novo Testamento, a antiga aliança e o cumprimento em Jesus Cristo. Ele vai trabalhar muito isso nesse material. Então olha só, de uma forma muito profunda, citando textos bíblicos inclusive. Olha só, Jesus como sumo sacerdote, como filho exaltado. Então é uma parte que ele trabalha muito a questão da exegese bíblica, trazendo textos do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento, tudo aquilo que Jesus fez cumprindo aí a antiga aliança. Em seguida a gente tem a teologia de Tiago, né? Então um assunto muito interessante que vai trabalhar aqui é a questão da fé e obras. Não é um comentário bíblico, tá? É uma teologia bíblica. Ele vai abordar a teologia presente nos livros bíblicos. Vou ressaltar mais uma vez.
Tem gente que acha que é um comentário bíblico, e não é. Então, olha só, a fé na epístola de Tiago, as obras em relação à fé, são temas teológicos. A fé e a palavra na epístola de Tiago, e alguns outros tópicos, né? Questão da cura, questão de riqueza e pobreza, ele faz alguns paradoxos, e aí entramos na teologia de Pedro e Judas, que é o último tópico, é o último capítulo desse livro. O autor colocou os 3 livros aqui juntos, né? 1º e 2º Pedro e Judas, fazendo aqui uma análise, comparando os livros que têm alguns assuntos bem parecidos: expiação e salvação, salvação aplicada, a pregação de Cristo aos espíritos, um assunto muito polêmico. Então ele vai trabalhar dentro de uma teologia ortodoxa, de um pensamento ortodoxo. Vida cristã, imitar o sofrimento de Cristo. Então olha só, vocês perceberam que é um material rico em conteúdo. Olha só, verdade cristã, escritura, ortodoxia e heresia. Essa parte aqui é muito boa, vai te dar assim uma luz com relação a questões liberais que têm surgido na igreja, através de análises filosóficas e também, muitas das vezes, totalmente fora do contexto bíblico. Então aqui a gente encerra esse material aí com 517 páginas, não, 520 páginas. 520 páginas, a gente encerra o conteúdo da teologia do Novo Testamento. Então, esse foi o review desses 2 maravilhosos livros que a CPAD tem publicado aqui no Brasil pra gente. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.